E aí, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Palmas, trabalho na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales com as turmas do terceiro ano. Juntos, iremos trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. O objetivo dessas aulas são rever os conteúdos já estudados anteriormente. Sendo assim, bons estudos! Galerinha, durante essas aulas eu terei uma ajudante que participará comigo. O nome dela é Fava de Belota. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Fava de Belota, eu também estou no terceiro ano. Eu estarei aqui com a prof para fazer perguntinhas. Sendo assim, você pensa daí e eu pergunto daqui. A nossa revisão de hoje será sobre o conteúdo carta pessoal, sobre o gênero carta pessoal. Fava, você conhece algum tipo, algum meio de comunicação escrito? Prof, eu acho que o WhatsApp. Deixa eu ver. Pelo menos aqui em casa a gente usa o WhatsApp, o e-mail, essas mídias sociais. Isso mesmo, Fava. Além dessas formas de comunicação, tem uma outra muito antiga, que é a carta pessoal. Quer fazer pergunta, Fava? Prof, qual que é a importância da carta pessoal? Ela já foi importante porque hoje ninguém usa mais. Para que ela serviu na época passada? A carta pessoal é o meio mais antigo de comunicação escrita entre as pessoas. No passado, era a principal forma de comunicação que existia. Por isso, a importância e o valor dado a ela naquela época é superior ao que é dado hoje em dia, porque hoje temos outros meios de comunicação. Por meio delas, boa parte da história da humanidade ficou registrada e pôde ser contada. Isso porque, quando as pessoas enviavam cartas umas para as outras, elas acabavam contando fatos históricos, descrevendo como as pessoas se relacionavam uma com as outras, opinando sobre acontecimentos sociais e todas essas informações constroem pistas que podem ajudar a recompor a vida como vem ocorrendo no decorrer da história. Com o avanço da tecnologia, mensagens escritas podem ser enviadas sem a utilização do papel, que é o caso do e-mail. O gênero carta textual nos permite uma comunicação escrita com alguém próximo, como um amigo, um familiar. As características desse gênero textual são simples, ou seja, não possuem muitas regras e estrutura para serem seguidas. Alguma pergunta, Fava? Prof, eu estou pensando aqui. Eu sempre costumo escrever cartinhas. Será que o que eu escrevo é carta ou é bilhete? Que pergunta bacana, Fava. Fava, há uma diferença entre bilhete e carta. A função do bilhete é dar um aviso, um recado curto a alguém. Já a carta pessoal é um relato, ela narra o relato de um acontecimento a alguém que está distante. A estrutura, dois elementos básicos da carta pessoal que não podemos esquecer é que a carta pessoal necessita ter o remetente e o destinatário. Ao enviar uma carta como essa, usando o envelope, devemos preenchê-lo corretamente. Isso aqui é um envelope de uma carta. Vocês observem que aqui, no verso do envelope, eu tenho a aba dele. Abaixo da aba, nós colocamos o nome do remetente. Remetente é a pessoa que escreve a carta. No caso aqui, o nome é Isaac Gabriel. Depois do nome, colocamos o endereço. Ele mora lá na rua PS 25. Depois coloca a cidade, nesse caso é Palmas, que fica aqui no Tocantins. É importante também colocar o CEP. O CEP é o número da rua do remetente. Preencheu as informações do remetente, a gente vira o envelope
e colocamos a informação do destinatário. Destinatário é a pessoa que irá receber a carta. Também necessita da informação. No meu caso, o destinatário aqui é Verônica Rodrigues, a Rua Buritama, 145. O nome da cidade é Piracicaba, São Paulo, e tem o CEP aqui também, 13.750.006. Essa é a forma correta de preencher um envelope. Lembrando que, se você for enviar uma carta usando o meio físico, ou seja, envelope com uma carta de papel dobrada, é importantíssimo que você coloque o selo, porque o correio não entrega a carta de graça. Então, quando você coloca o selo na carta, é como você estivesse pagando para o carteiro enviar essa carta lá no endereço correto dela, entendeu? Então, preencher uma carta pessoal da forma física necessita ter remetente e o quê? Destinatário. Muito bem, galera. Lembrando que todo gênero textual, principalmente a carta pessoal, obedece uma estrutura fundamental e é importante que saibamos como funciona essa estrutura. Alguma pergunta, Fava? Prof, a senhora acabou de falar que a carta é um meio antigo de comunicação. Quem é que vai ficar escrevendo carta? Eu que não vou escrever carta. Fava, independente se você vai escrever carta de uma maneira física ou não, é importantíssimo que saibamos a estrutura da carta pessoal, porque embora você não use mais o papel, você ainda continua se comunicando por e-mail, por WhatsApp, então é fundamental que saibamos a estrutura correta da carta. Eu vou mostrar para vocês agora, meus queridos alunos, a estrutura de uma carta. Toda carta tem início, meio e fim. No início da carta, coloca-se a data. Se você observar, olha lá, eu coloquei até uma legendinha para vocês entenderem bem. O 1 é o local e a data. O 2, o destinatário. O 3, assunto. Número 4, despedida. Número 5, remetente. Imagine que você tem a folha do caderno aí e vá começar agora a preencher a estrutura da carta. Na primeira linha, você vai colocar o local. O que é o local, prof? O local é aonde se escreve a carta, de onde é a cidade de onde está se escrevendo a carta. Após local, no caso aqui, vamos dar um exemplo, Palmas. Colocou o nome Palmas, coloca uma vírgula, aí você coloca a data em que dia que essa carta está sendo escrita. Primeira parte, local e data. Número 2, tá vendo lá que a número 2 tem um espaço pequenininho? Ela é para o destinatário. O que é o destinatário, prof? Destinatário é quem irá receber essa carta. Então, na número 2 aparece lá o destinatário. Você coloca aí. Pense numa pessoa aí que você vai mandar a carta. Destinatário. Você está olhando, vamos lá para o assunto. O que é o assunto? O assunto da carta é tudo que você quiser colocar nela. Você pode contar o acontecimento, você pode contar uma coisa alegre, uma coisa triste, você pode mandar fotos, você pode enviar receitas, você pode enviar poemas. O assunto é livre, você fica à vontade para colocar o que você quiser, para escrever o que você quiser na carta. Mas preste atenção. Repare que na linha 3, ela é menor que a linha 4 e as demais, você está vendo? Sabe esse espacinho que tem aí, olha, na linha 3? É para você colocar o parágrafo. Sim, ao iniciarmos o assunto da carta, sempre damos espaço, o espaço chama-se parágrafo e iniciamos a palavra com letra maiúscula. Importantíssima essa dica, hein? Depois que você colocou o assunto, que você pode colocar o assunto que você quiser, repare na linha 4. Ficou pequenininha de novo, sabe por quê? Nessa linha 4 você vai colocar a despedida. Ou seja, como que você vai despedir da pessoa? É com um abraço? É com até mais? É com um beijo? É a forma que você pensar. Na número 5 é o remetente. O que é o remetente, meus queridos? Remetente é quem escreve a carta.
Essa é a estrutura correta. Embora você não queira usar o meio físico, tudo bem, mas se vai usar por e-mail, tem que seguir essa estrutura aí, tudo bem? Na carta, nós devemos prestar atenção na linguagem usada. Pode ser uma linguagem formal ou uma linguagem informal. A linguagem informal é aquela linguagem mais descontraída, que você pode usar um apelido, pode falar uma brincadeira lá com a pessoa, porque você tem proximidade com ela. Na linguagem formal, não. É uma linguagem mais culta, mais educada. Por quê? Apesar de você conhecer a pessoa, porque nós estamos falando de carta pessoal, é troca de informações entre as pessoas, mas quando você usa uma linguagem mais culta, uma linguagem mais formal, significa que você não tem intimidade. Você conhece a pessoa, mas a pessoa é um pouco distante de você. Oi, Fava, alguma pergunta? Prof, eu queria mandar uma carta lá para o diretor Fernando. Que tipo de linguagem que eu uso? Estou em dúvida. Eu conheço ele lá da escola, mas ele não vem muito aqui em casa. O que a senhora acha? Fava, é igual você falou. Você conhece o diretor da sua escola lá na escola. Ele não é uma pessoa que está no seu convívio. Sendo assim, você tem que ser um pouco mais delicada, uma linguagem mais culta, mais gentil. Então, o ideal, quando você conhece a pessoa, mas ela não tem essa proximidade, o ideal é usar a linguagem formal. Linguagem informal só quando você tem uma relação boa com a pessoa. Caso contrário, não nos é permitido ter intimidade com pessoas que a gente não conhece. Estão entendendo aí, galerinha? Agora é com vocês, meus queridos, agora é com vocês. Estamos vivendo em um período em que não podemos sair de casa para visitar nossos amigos e familiares. Então pense em uma pessoa querida por você e escreva uma carta pessoal para ela. Você pode escrever sobre qualquer assunto, só não deve deixar de usar a estrutura correta da carta pessoal. Você pode e deve mandar por e-mail, porque como não podemos estar saindo, você usa o e-mail. Aprendemos hoje que na estrutura da carta pessoal tem início, que é onde se coloca o início, onde se coloca o local e a data e o nome do destinatário, o assunto, que é sobre o que você vai falar, e a parte final, que é a despedida e o remetente. Faça isso, alegre uma pessoa, mande uma carta para ela. Estamos chegando ao final de mais uma aula e eu quero convidar vocês. Vou dar aqui uma palhinha do que será a nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de uma história bacana. Vamos falar da história de um coelho chamado Felpo Filva. Sendo assim, bons estudos, cuidado, se sair use máscara, cuidem-se para que em breve nós voltamos, tá? Beijos!